Olá, eu me chamo Larissa e vou falar para vocês um pouco dos impactos do Covid na educação infantil. Primeiramente, o Covid é uma doença global que trouxe como consequência o fechamento das escolas para o ensino presencial. Isso gerou uma mudança para o ensino-aprendizagem de maneira online, o Learning at Home. Isso trouxe como desafios, primeiramente, o repensar em uma nova forma de ensino para os professores, além de um desafio para os pais, tendo em vista que eles precisavam dar maior apoio aos seus filhos. A educação básica, a educação primária, ela por si só possui uma natureza complexa e multifacetada, e com a mudança do ensino remoto se tornou desafiador para os pais e para os professores trazer uma aprendizagem consolidada para os alunos, tendo em vista que a educação primária ela é baseada em brincadeiras, questionamentos e se concentra em aspectos sociais, emocionais, cognitivos da aprendizagem, de forma que o estudo online impossibilitou um pouco dessas práticas. Além disso, a teia da família e da comunidade é a âncora da criança para o desenvolvimento inicial. Dessa forma, o Learning at Home, ou a iniciativa Aprenda em Casa, consiste em os pais assumirem um papel muito mais ativo na educação dos seus filhos. Contudo, isso trouxe certas preocupações, uma vez que a maioria das crianças elas não apresentam habilidades ou experiências necessárias para navegar pela tecnologia e pelo software. Além disso, certas preocupações são evidenciadas no artigo, uma vez que para o ensino remoto é preciso ter acesso à internet, a recursos educacionais e software apropriado. Isso evidencia uma certa preocupação porque existe um nível muito alto de desigualdade em que crianças não têm acesso à internet apropriada. Além disso, os possíveis efeitos acadêmicos e sociais negativos sobre o aluno podem ser observados a curto ou a longo prazo. E, por fim, as dificuldades em desenvolver habilidades pró-sociais no ambiente de aprendizado é evidenciado, uma vez que essas crianças elas não estão inseridas no meio escolar. Além disso, os impactos do Covid na educação infantil perpassam por alguns pontos. Primeiro, a desigualdade no acesso à tecnologia e dos recursos essenciais, como citado anteriormente, além da falta de apoio de algumas famílias e a falta de entendimento dos pais em executar certas atividades, gerando uma certa sobrecarga e estresse para esses pais. Além disso, os impactos sociais e emocionais são negativos para o aprendizado remoto da criança. Professores relatam e descrevem que os alunos eles sentem muita falta dos seus colegas e das interações sociais. Isso impacta o senso de comunidade já estabelecido. Dessa forma, o artigo ele trouxe algumas sugestões que dentre elas serão citadas a seguir. Primeiro, o treinamento dedicado e desenvolvimento profissional para professores e pais sobre o uso da tecnologia e de software. Segundo, as aulas precisam ser claramente explicitadas para as famílias e alunos. As famílias e os alunos precisam saber onde acessar as informações sobre as aulas. Terceiro, as famílias precisam receber pacotes para casa que incluam recursos e materiais necessários. E, por fim, as considerações sobre a equidade, diversidade e inclusão precisam ser foco de todas as discussões de curto a longo prazo. Segundo Campbell e colaboradores, em 2020 ele afirmou que os professores devem usar uma variedade de estratégias de avaliação formal e informal. Além disso, eles devem ser instruídos de maneira diferenciada a utilizar suportes modificados para atender às necessidades individuais de aprendizagem dos alunos. Por fim, agora você vai observar uma entrevista com Ana Letícia César Soares, onde ela vai apresentar um pouco do seu ponto de vista durante esse ensino remoto. Meu nome é Amanda Freitas César e hoje irei fazer uma entrevista com Ana Letícia, de 9 anos, para saber dela como é que foi a rotina durante o isolamento social no período da Covid-19 em 2020. Né? Irei fazer algumas perguntas a ela para saber assim, o que impactou tanto na vida dela naquele momento em que
todos nós fizemos o isolamento social e tivemos que ter muitas restrições, né, durante o nosso cotidiano, né? Letícia, como é que foi você sair de uma aula presencial e ir para uma aula remota? Como é a aula remota para você? Era boa? Como é que você se sentia assistindo a aula remota? Era diferente, Era diferente, por quê? porque era no computador. No computador. E você sabia mexer no computador? Não. E como é que eram essas aulas? Eu não conseguia interagir com os professores, nem com os colegas. Só online. Só online, né? Você via seus amiguinhos tudo online, né? Uhum. E conseguia fixar bem o conteúdo na aula remota? Não. Não. E se fosse para você escolher entre a aula remota e a aula presencial, qual você escolheria? Presencial. Por quê? Porque é melhor. E na aula presencial você aprende mais? Sim. Quer dizer que você, na aula presencial, além de você ter a aula, que você aprende mais, né? Você também tinha um convívio com quem lá? Com os professores e com os colegas. E com os colegas, né? Com relação a, assim, quando a gente teve que se afastar das pessoas que a gente ama, né? A gente se afastou dos avós, a gente se afastou dos amigos, das pessoas que a gente ama, né? Houve esse afastamento. Como é que você ficou perante, assim, esse afastamento, essas restrições de contato, de abraço? Como é que foi, assim, para você? Triste. Aí, se fosse hoje para você dizer para a gente, comparar, né? O que a gente passou e hoje, assim, o que você teria para dizer do passado e hoje, que voltou ao normal? Ficou diferente. Porque agora a gente pode ver nossos avós, ver nossa família. E pode o que mais? Pode abraçar, né? Não pode mais ficar em casa. Pode sair, não pode? Uhum. Ana Letícia ela é bastante sincera em suas palavras. E aqui no final você pode observar algumas fotos dela durante esse processo de pandemia. E é isso. Muito obrigada por acompanhar até aqui, pessoal. Até mais!